Assim, bem engraçado, né? Você viver com a pessoa do outro país, então tem várias coisas de comida, né? Isso que é muito interessante pra gente, né? Eu demorei para me adaptar também com farofa. Parece areia, você come... Eles estão comendo areia! Agora, porque na Rússia realmente pessoas são mais bravas. Eu chego Carnaval. lá, toda sorridente, começo a falar oi pra todo mundo. Por que você tá falando oi pra mim, né? Tá, Espiar brasileira, né? A mulher que a gente, nós somos muito sortudos por ter esses dois lados. Eu acho que a gente fica mais equilibrado, sabe? Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô com uma convidada super especial, a Alessia. Ela é uma russa que mora há 9 anos no Brasil. E primeira vez ela chegou para o Brasil em 2014. E eu percebo que eu tô com muita sorte de encontrar russos que falam bem português. Então, Alessia, poderia brevemente se apresentar, né, confirmar quando você chegou a primeira vez para o Brasil e a gente já vai entrar no nosso bate-papo. Olá, tudo bem? Meu nome é Alessia, eu sou russa, já é russa brasileira, também já tenho cidadania, eu moro no Brasil há 9 anos, mas primeira vez eu cheguei no Brasil foi em 2014 realmente, como você falou. Trabalho como médica aqui, eu consegui revalidar diploma e eu moro agora em Florianópolis, atendo aqui. Já assisti alguns vídeos seus, muito legais. Obrigado. E eu quero compartilhar a minha história hoje com vocês. Que a gente se conheceu com a Alessia quando eu estava, eu acho que 6 meses no Brasil. Eu não falava nada de português. A gente tem uma amiga em comum, que é a Tatiana, uma russa também, que inclusive tem entrevista com ela aqui no canal. Então a gente se conheceu numa gravação que quando eu cheguei para o Brasil, eu fui conhecer vários russos e estava produzindo conteúdos para eles, né? E para os russos estava mais fácil trabalhar comigo, né? Principalmente para os russos que não falavam português. Então a gente se entendia, então eu ajudava para os russos a divulgar o seu trabalho. E a Alessia foi o modelo na nossa gravação. Então, assim, foi muito legal. A gente se conheceu brevemente, só que depois eu vi que ela mora em Florianópolis. Aí eu falei, oh, que legal, uma pessoa de longa data que eu já conheço, só que eu não conhecia a história dela. Então, Alessia, você poderia contar como foi o primeiro contato com o Brasil em 2014? Por que você chegou para o Brasil? Em 2014 foi o convite da minha amiga. Primeiro, ela queria muito conhecer o Brasil. Segundo, ela já tinha feito o intercâmbio para os outros países. A gente estudava na época na universidade, lá na minha cidade, Ekaterimburgo. Ela me chamou para fazer esse intercâmbio no Brasil com ela. No início eu não queria ir, fiquei na dúvida. Só que depois ela conseguiu me convencer. Por que tu não queria ir? Tu estava com medo? O que tu sabia sobre o Brasil? 5º ano, né, da faculdade, então eu sabia que essa ia ser a última oportunidade de descansar mesmo. E ela me chamou para fazer intercâmbio, então isso significa que eu precisava estudar, né, gastar o meu último verão assim de vida de estudante, estudando. E outra coisa, antes disso eu já tinha feito work and travel, que eu consegui viajar, eu gastei dinheiro com essa viagem, mas eu consegui ganhar dinheiro. E nessa viagem que ela me chamou de intercâmbio, eu ia só gastar com programa, com passagens. Então não achei muito legal assim. No início, inclusive, ela chamou outra amiga. Eu falei, não, eu não vou. Ela falou, tá, então eu vou chamar outra amiga. Então quase que eu não ia pro Brasil, assim, foi por pouco. Só que a amiga dela, ela teve problema de saúde e então ela ficou sozinha de novo. Ela falou, ah, Alessia, não me deixa. Não me deixa ir pro Brasil sozinha, eu tô com muito medo. Aí eu falei, tá, eu acho que é legal, né, Brasil? Eu pensei, será que vai ter outro tempo, assim, outra oportunidade Essa é a de mesma eu coisa que eu pensei. conhecer Brasil? Isso. Porque eu pensei, tá, eu vou terminar agora a faculdade, ter formatura, depois eu vou entrar na residência, depois, quem sabe, já vou começar a trabalhar, já vai começar essa vida adulta, vou ter filho. Pensei, eu acho que nunca mais eu vou conseguir conhecer Brasil. Tá, se a oportunidade está batendo na minha porta, assim, 2 vezes, né, bateu. Ela me chamou uma vez, eu falei não, e bateu a segunda vez, eu pensei, tá, eu vou. E foi de última hora, eu consegui fazer todos os documentos e nós fomos para o Brasil. E vocês chegaram, onde que vocês se hospedaram, como que foi, qual cidade que vocês chegaram? Então a gente chegou em Guarulhos, em São Paulo. A gente hospedou na casa do meu futuro marido. Porque a gente... Como a gente chegou na época da Copa do Brasil, aqui tava tudo muito cheio, assim, os hotéis estavam muito cheios. Tudo tava extremamente caro e nós éramos estudantes, então não tinha oportunidade de gastar muito dinheiro com isso. Então, quando a gente veio em São Paulo, a minha amiga, ela falou que tem um programa que chama de Couchsurfing. E eu já tinha, por acaso, me registrado nesse programa. É um programa praticamente para estudantes que não têm muito dinheiro normalmente, mas querem viajar, conhecer o mundo. Pelo esse programa, praticamente você fica na casa de alguém de graça e normalmente a pessoa que vai se registrar nesse
esse programa é pessoa aberta, assim, é pessoa que gosta de conhecer pessoas dos outros países, gosta de mostrar a cidade, mostrar a cultura. Então é bem legal, eu acho, esse programa. Nem sei se existe hoje, era oportunidade muito boa, ainda mais que a gente não falava português e pessoa que recebe normalmente fala inglês, fala português, ele já está pronto para receber pessoas dos outros países. Como meu marido já tinha viajado pela Europa, ele tinha muitas avaliações, então foi por isso que eu escolhi ele, porque ele sabia que provavelmente é o cara assim bom, né? Porque a gente tem receio de chegar e ter um cara assim, quero falar malvado, mas não, assim, né? De acontecer alguma coisa. Sim. Foi assim que eu conheci meu marido, foi no primeiro dia que eu pisei no Brasil, eu já fiquei na casa dele no primeiro dia. O nosso encontro foi bem legal, né? Que eu estava contando para você, que parece que eu já conheci ele realmente, mesmo a gente tinha barreira de falar, porque a gente falava inglês, eu não falava português, ele não falava russo. A gente ficou conversando assim, sem parar, eu acho que uns 4 horas. A gente não queria ir dormir porque estava conversando e estava fluindo a conversa. Eu pensei, nossa, que legal, nunca aconteceu comigo assim antes. Então você chegou nesse intercâmbio, já pisou no Brasil, conheceu o seu futuro marido. Isso. E aí foi amor de primeira vista e já ficou no Brasil, nunca mais voltou para a Rússia? Não foi assim não. Eu gostei dele, né? A gente trocou os contatos. Depois eu e minha amiga, a gente continuou a nossa viagem. A gente ficou só 4 dias em São Paulo. Depois a gente ficou em Salvador também pelo Couchsurfing. E depois nós fomos para o Maceió, e lá que tinha intercâmbio, lá tinha um hospital, tinha faculdade onde a gente fez intercâmbio, e lá a gente ficou na casa da família brasileira que tinha um estudante da medicina. Então a gente praticamente, a minha amiga ficou numa família e eu fiquei na outra. A gente ficava grudadinho assim no estudante da medicina, né? Porque ele acordava e falava, tá, bora. E a gente ia junto com ele nas aulas, no hospital e tudo, a gente estava acompanhando tudo. Aí na volta a gente passou no Rio, também ficamos pelo Couchsurfing. Na volta já, né, a gente passou de novo em São Paulo. Foi assim, aí eu voltei para a Rússia, gostei muito, né, do meu marido, não sabia que era marido, ainda nem esperava nada. Tu voltou para a Rússia e vocês continuam conversando? Conversando muito, muito. Até eu achei estranho porque eu tinha preconceito, na verdade. Esses homens latinos deve ser que não é nada sério, assim. Não esperava, realmente. Eu acho que funciona na vida assim, sabe? Quando você vai com muita desejo de acontecer, parece que a coisa foge de você. Mas quando você vai assim, sabe? Eu ia pro Brasil sem expectativa nenhuma. Eu fui assim, descansar, conhecer o Brasil, curtir. Não queria encontrar meu marido aqui, não era nada disso. Eu achei até estranho. Quando eu cheguei na Rússia, ele, e aí, como você tá? Como você chegou? Tá tudo bem? Eu já tô com saudades, tal. Eu pensei, nossa, que estranho, né? Porque eu achei que ele já ia esquecer meu número, já ia esquecer de mim rapidamente, mas não era. No Ano Novo, que ele me convidou para comemorar Ano Novo com ele. Voltei para a Rússia, né? Mas parece que a gente tinha tanta coisa para conversar que até ficava com saudade, assim, foi tão legal com ele. No Ano Novo a gente estava aqui em Florianópolis, lá perto do ponte, né? Que tem no Ano Novo esses fogos, né? Que eles fazem. A gente comemorou o Ano Novo lá. Que bacana. Então, você voltou para a Rússia, passou quanto tempo depois de se ver de novo com o seu futuro Fiquei estudando, né? Eu estava no 6º ano, então até essas férias, né, que a gente tem na Rússia, que duram dia 30, né, 31 nas férias, e termina lá dia 12, 10. Então acho que eu atrasei um pouquinho para estudar, mas eu voltei de novo para a Rússia e continuei estudando. A gente tinha prova, né, porque na Rússia a gente tem prova no final da faculdade. Depois eu tinha formatura, depois eu tinha prova para entrar na residência. Nessa residência que eu consegui o meu outro intercâmbio. Nesse verão que eu estava fazendo formatura, meu marido conseguiu vir para a Rússia com a mãe dele. Aí ele conheceu a Rússia. Com a mãe dele para a Rússia? Sim, sim. Mas ela falou, nossa, eu queria tanto conhecer a Rússia, me leva com você, por favor. Aí ele levou e eles conheceram os meus pais, né? Então foi coisa ficou assim muito séria, né? Porque praticamente a gente estava namorando 1 ano na distância, assim, vindo separando, mas passou 1 ano e os meus pais já conheceram o meu marido, conheceram até a mãe dele, e era muito engraçado, assim, a conversa era coisa muito difícil, porque
Eu não falava português, então não entendia nada que a mãe dele estava falando. Então toda a conversa era assim, a mãe dele falando alguma coisa, ele traduzindo em inglês para mim, eu traduzo de inglês para o russo para os meus pais. Aí eles respondam em russo, aí eu traduzo de russo para o inglês, ele traduz de inglês para o português. Foi assim muito engraçado. Sim. É difícil, né? Eu acho que com ChatGPT hoje em dia é muito mais fácil. Facilita, né? Essa questão de língua. Eu lembro quando você falou pra mim, quando você conheceu o teu futuro marido, né? E vocês falavam inglês. Se ele falasse russo, você acha que ajudaria pra ele já ganhar pontos no início, já falar algumas coisas em russo? Tu acha que ajudaria? Eu acho que é legal, né? Se a pessoa se esforça já sabe falar um pouco de russo, então né? Ajudaria. Então eu vou deixar um link aqui embaixo de um curso da Troika Idiomas, que é o curso mais completo de russo. Então, quem quer aprender russo de verdade, então vai lá na link na descrição. Primeiro entra no site, né, vê informações sobre o curso. E esse curso é de um amigo meu, também um russo, que ele morou 23 anos no Brasil. Agora está morando na Rússia, então a Troika Idiomas é uma empresa consolidada. Então, se você realmente quer aprender russo, conheça o link que você vai gostar bastante. E agora vamos para perguntas sobre a tua vida na Rússia antes de conhecer o Brasil, porque eu acho que isso também é importante. Então, você é médica, então você estudou medicina. Sim, brevemente, por que decidiu ser médica? Por que foi lá para os Estados Unidos fazer work and travel? Os teus pais, como eles são mais rígidos, mais abertos, assim, algumas partes você poderia compartilhar? Eu acho que eu começaria com uma parte assim engraçada. Eu acho que nada acontece por acaso na nossa vida. Quando eu era criança, eu lembro que tinha uma música que chamava Samba Rio de Janeiro. Não sei se você conhece. Acho que eu já ouvi. Tu. Eles ficam dançando lá. Nossa, eu adorava essa música quando era criança. Então acho que eu começaria por aqui. Então tinha alguns sinais para mim que talvez, né, eu teria interesse em conhecer, assim, não Brasil, mas a música latina, eu gostava, dança latina, eu sempre gostava. Posso compartilhar brevemente? Eu tinha a mesma coisa. Minha mãe gostava Shakira. Ela Shakira ligava Shakira e dançava, e eu gostava essa vibe também meio latina, coisa diferente, assim, foi coisa diferente do que a gente vivia na Rússia. Sim. Então também na infância tinha música. Já tinha, né? Alguns sinais. Preparo, eu também, eu acho que eu tinha esse preparo. Os meus pais, eu agradeço muito eles, porque eles nunca me impediram em nada, assim, nunca tentaram me controlar. Eu acho que eles me deram a educação muito boa e eles confiaram que vai dar tudo certo. Então, essas viagens que eu consegui fazer foi bem tranquilo. Claro que eles ficaram um pouco com medo, né? Ainda mais na primeira viagem que eu fiz para os Estados Unidos, porque era a primeira vez, eu ia sozinha, sem ninguém. E o pior que eu era sozinha mesmo, porque nem a amiga que foi comigo. Porque a amiga que me convidou para Work and Travel, ela não foi aprovada pelo consulado. Então, acabou que ela me chamou, só que ela não conseguiu ir. E interessante que na minha vida funciona assim, alguém tem que me chamar. E eu não procuro muito, sabe? Fazer essas coisas, mas alguém me chama e pensa, legal. Tu acredita nos signos? Eu não conheço muito, talvez sim, eu não vou negar nada que eu não conheço muito bem, entendeu? Porque se a pessoa conhece muito bem e vê que funciona, eu acredito, mas eu não me aprofundei nisso, entendeu? Eu acredito um pouco nos signos, por exemplo, eu sou de Peixes, meu aniversário em março. Então, eu acredito na minha intuição. Às vezes eu tento silenciar pensamentos e pensar assim, sentir. O que minha intuição diz? Então, eu lembro quando eu recebi proposta para vir para o Brasil fazer filme documentário, eu falei, eu acho que tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa, tem alguma coisa, entendeu? Sim, sim. Eu acredito também muito nisso. Tudo na nossa vida é uma pecinha, né, de um quebra-cabeça que vai se fazendo. Eu pensei, se eu não ia fazer esse couchsurfing, tem chance que a minha amiga ia fazer. E não... Pode ser que ela não ia achar, né, meu marido, assim. Então, tudo se encaixa, em algum momento você vê que tudo na sua vida não foi por acaso. Tudo se encaixou assim para ser exatamente como precisava. E vamos voltar um pouco, depois que tu chegou para o Brasil, né, tu não falava nada de português, né, chegou já para morar. E como foi a aprendizagem de português? Assim, como que vocês conviviam no dia a dia? Teu marido falava já inglês, vocês falavam inglês, mas eu vejo alguns casais que continuam falando inglês. E a gente parou. Eu até estou um pouco arrependida porque o meu inglês está piorando. Eu tenho que praticar mais. Só que quando eu fui para o Brasil a segunda vez era para fazer intercâmbio maior, que eu já queria ficar mais tempo,
conhecer Brasil mais por dentro, né? Porque eu sempre via, ficava um mês e ia embora. Então a gente nem ficou morando com meu marido muito tempo juntos, e a gente já via que estava ficando tudo sério, assim, que tá muito legal, a gente se sente muito bem um com o outro. Então eu queria morar com ele mais tempo e morar no Brasil mais tempo. E a gente conseguiu fazer o intercâmbio. Eu falo a gente, né, porque ele me ajudou para conseguir fazer isso, porque nunca ninguém mais fez isso, então a gente foi fazendo esse caminho praticamente. Eu estava lá conversando com a minha faculdade, com a minha universidade, ele em São Paulo conversando com o USP, para a gente conseguir fazer esse caminho, né, para eu ficar mais tempo. Foi na residência, eu fiz metade da residência na Rússia. E para outra metade eu fui para São Paulo. Eu achava, provavelmente tem algum grupo das pessoas que são intercambistas, que vão ter as condições especiais, que talvez vão ter algumas aulas em inglês, mas não era assim. Eu cheguei, falei, olá, tudo bem? Eu cheguei, me falaram, tá, a sua sala é tal, a sua turma já tá lá. Já começou a aula, vai, corre lá. E eu cheguei assim, no meio da aula, sentei e tudo em português, 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 português. Eu até hoje lembro que era a aula sobre cefaleias. E eu sentei assim, eu pensei, nossa senhora, que eu fiz? E eu tive que aprender assim, eu peguei o caderno, eu comecei a escrever, porque é aula, né? Então, uma coisa importante, você tem que escrever, vai ter prova. Eu entendi que não vai ter condições especiais para mim. Sim. Que eu vou só praticamente estudar junto com a turma normal, não tem... Depois eu descobri que realmente tinha vários intercambistas, mas cada intercambista, ele estava na turma separada, não tinha uma turma dos intercambistas. Essa época me fez aprender português... Rápido, sem estudar sem nada. Frescura. Eu aprendi português igual criança aprende. Eu simplesmente comecei a perceber que tem algumas palavras que se repetem. Aí eu comecei a perguntar o que significa. Aí eu já entendi algumas palavras. Aí depois eu comecei já a falar algumas palavras. E foi assim, bem natural. Eu nunca fiz curso de português. Eu não sei gramática. Tem até alguns russos que chegam aqui. Eles falam, me ensina. Eu falo, eu não vou conseguir. Agora eu estou aprendendo a gramática com a minha filha, porque agora ela está no 3º ano. E ela está aprendendo agora português, né? Eu falei, graças a Deus, agora que eu vou aprender português como eu deveria. Mas meu português é assim, eu só escutava, eu comecei a falar e todo mundo estava rindo que eu falava coisa errada, falava coisa que tem nada a ver, corrigia. Aí foi assim, sabe, naturalmente. Mas engraçado que mesmo falando com todo mundo em português, com meu marido eu continuava a falar inglês. É muita coisa de identidade, sabe? Parece que você conhece a pessoa quando ele fala inglês, quando ele fala em português parece outra pessoa, e eu achava super estranho. Quando ele começava a falar em português comigo, eu pensava, nossa, não, vamos em inglês. Tá muito estranho. Até a gente conseguiu mudar, eu não lembro como é que foi essa transição, mas eu lembro que eu já entendia muito, falava muita coisa. Eu lembro que até eu fiz a prova da dermatologia, a gente tinha a prova do dermato, eu fiz melhor que a turma inteira. Sem praticamente falar português, todo mundo tava nessas piadas, né, de que eu sou espiã russa, porque como é que pode, fala que não fala português, se faz prova melhor que a turma dos brasileiros, né? Ai, foi muito engraçado, mas isso que me fez aprender muito rápido português. Esse, assim, evoluí, assim, de praticamente 0, para não sei qual nível, mas evoluí muito. Eu já conseguia sobreviver. A gente mudou para cidade dele, para Montes Claros, que não tinha ninguém praticamente falando russo. Aí eu me inseri totalmente na comunidade brasileira, amigos dele, família dele, e português ficou para mim já assim. Agora eu falo que meu português já é melhor que inglês. Escreva nos comentários o que vocês estão achando do português dela. Se dá para entender tudo, se tem sotaque. Então, comenta por favor. Isso ajuda muito o canal. Você falou que você mudou para Montes Claros. Você poderia resumir quais cidades no Brasil você já morou, né, por um tempo, né, e o que você gostou e o que você não gostou, e por que hoje você decidiu morar em Florianópolis? Na época eu até gostava de São Paulo. Tinha um período que eu odiava, assim. Eu lembro que quando eu não me acostumei ainda com o ritmo da cidade. Quando eu mudei para São Paulo e quando chove o trem não funciona, e a plataforma fica
toda lotada da gente e abre a porta do trem e não tem espaço. E, nossa senhora. Depois eu acostumei e eu pensei, tá, eu não posso mandar para a cidade as minhas regras, que tem que ser desse jeito. Eu tenho que me adaptar para essa cidade. Foi nessa época que eu estava fazendo intercâmbio e às vezes quando as aulas terminavam na hora de esse horário de pico, eu simplesmente ia para a biblioteca, ficava estudando lá até baixar esse horário do pico e depois eu ia mais tarde, né, por exemplo. Mas depois, quando eu acostumei com esse ritmo de São Paulo, eu realmente gostei. Eu acho que São Paulo é legal porque tem muita oportunidade, tem praticamente tudo assim na cidade. Mas hoje em dia, eu acho que a cidade é muito grande, assim, comparando com Florianópolis, agora para mim é difícil, né? Porque a cidade é muito barulhenta, é muito trânsito, muita gente, muito agitada, né? Aqui o ritmo é totalmente diferente. Depois a gente mudou para Montes Claros, que é a cidade do meu marido. Aqui é o contrário. Aqui é outro contraste, assim. Eu sou da cidade do Ekaterimburgo, que é a cidade que tem, eu acho que 1 milhão das pessoas, acho que mais. Pode ser 2 milhões, não lembro exatamente. Mas a cidade, assim, grande, bem grande. Então São Paulo para mim era muito grande. É igual Moscovo, né, mais ou menos na Rússia. E quando a gente mudou para Montes Claros, para mim era muito pequeno. Não tem nada, não tem muita coisa para fazer, não tem poucos shows, pouca museu, teatro, tudo que a gente se acostuma na Rússia e sente falta aqui. Pelo que eu converso, né, com os russos, todo mundo sente falta dessas coisas. E lá em Montes Claros praticamente não tinha nada. Lá tem uns 2 parques bem pequenos assim na cidade. Mas o que é legal lá é que as pessoas são muito mais abertos, assim. Em São Paulo você sente, comparando com a Rússia, São Paulo as pessoas são abertas. Comparando de São Paulo para Montes Claros, você percebe que São Paulo as pessoas são fechadas. Cada um tá na vida dele, né? E Montes Claros, assim, a comunidade é muito... Todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo conhece todo mundo. Se acontece alguma coisa na cidade, toda a cidade já sabe rapidamente o que aconteceu. A gente mudou. O primeiro dia eu desci com a minha filha para passear e tinha um vizinho. Ele já ficou curioso, assim, né, que a gente falava outra língua. Aí veio, daqui a pouco, vindo mais perto, aí falando, vocês são da onde? Qual língua vocês falam? Aí eu já falava português. Eu expliquei pra ele falou, tá, mas se precisar de alguma ajuda, se acontecer alguma coisa, eu moro aqui, ó, esse prédio, aqui, esse bloco, você pode me chamar, pode chamar na portaria, se acontecer alguma coisa. Eu pensei, nossa, que estranho, porque é a primeira vez que eu conheci a pessoa, ele não me conhece, não sabe se eu sou, assim, pessoa normal, boa, né, que pode confiar. Ele já fala onde que ele mora, praticamente me deu a chave da casa dele, tipo, tem muito isso na cidade pequena, né? Eu acho que essa confiança, esse... convívio, muito acolhimento, é muito maior. Coisa que eu não gostava em Montes Claros era clima, porque lá é muito quente, muito calor e praticamente não chove. Quando chove é assim, parece que é alguém jogando balde de água, sabe? Assim, que a cidade fica alagada, tudo bagunça assim, acontece uma semana, depois chuva para e sol, calor, 34 graus. Durante o dia, assim, a partir das 11 horas até umas 3 horas da tarde, você fica escondido no ar-condicionado. Realmente amo, gosto, né, que na Rússia tem essas estações. Eu sinto assim, nossa, chegou primavera, né? Você sente uma coisa, parece que tem até cheiro de primavera. Então, quando a gente mudou para Florianópolis, eu gostei disso, que aqui tem essas mudanças de clima, que aqui faz mais frio, mas eu gosto. Então, praticamente eu morei em 3 cidades, 3 anos São Paulo, 3 anos Montes Claros e 3 anos Florianópolis, mas Florianópolis eu adoro. E vocês já viajaram para a Rússia, tirando aquela vez que ele viajou com a mãe dele? Eu viajei com a minha filha e meu marido, como ele trabalha agora com a China, toda vez que eu ia para a Rússia, ele ia para a China. Então ele não foi mais. Agora eu quero ir no inverno, só que ele não quer ir no inverno. Ele falou, próxima vez que você vai no verão, você me chama, mas no inverno eu não vou. Então, aquela vez que vocês estavam na Rússia, aí depois não viajaram? Eu viajei com a minha filha, né? Inclusive a gente ficou trancado lá na pandemia. A gente não estava conseguindo voltar para cá. Caramba! A gente morou lá 8 meses. Então eu moro um pouco menos, né, no Brasil. Eu moro mais ou menos... 8 anos e 3 meses. Isso, né? Então 3 ou 4 meses, ficou trancado lá. Mas, tipo assim, vocês pretendem ir pra Rússia e passar um tempo lá, morar 1 ano lá, ou tipo, não tem essa Eu ideia? acho que é difícil, né, porque a nossa vida já é aqui, eu trabalho aqui, meu marido trabalha aqui. A gente até estava pensando, quando ele foi nessa viagem pra Rússia, ele até visitou o Siemens lá.
Porque a gente estava pensando, ou a gente vai morar no Brasil, eu tenho que revalidar diploma para conseguir trabalhar, ou ele vai se transferir para o Siemens. Só que na Rússia é muito mais difícil, porque sem língua você não consegue praticamente nada, né? Como ele que sustentava, né, a família, então ele precisava trabalhar, assim. Porque na Rússia, até eu consegui trabalhar, né, como médico, mas a gente sabe que lá médico não recebe muito. Então é difícil você sustentar a família até ele aprender língua, até ele conseguir se adaptar, né, com a Rússia, com o dinheiro do médico. É muito difícil. E me fala, por exemplo, da vida de vocês, como que é a convivência de vocês? Coisas de dia a dia, assim, como você divide em tarefas, você falou que ele que sustenta a família, como que funciona isso na relação de vocês? Tem bem engraçado, né, você viver com a pessoa do outro país, então tem várias coisas de comida, né? Isso que é muito interessante pra gente, né? Deixa o seu comentário, deixa a sua curtida, se inscreva no canal. Mas assim, em casa, a tarefa de casa, de arrumar a casa, eu faço normalmente. Mas esse aqui, igual na Rússia, minha mãe fazia a maioria das coisas, meu pai só ajudava alguma coisa. Sim. Aqui funciona igual. Quando eu veio para o Brasil, sobre sustentar a família, ele estava sustentando porque eu demorei para conseguir validar diploma e nasceu a minha filha, eu ficava em casa com ela. Então ele estava, essa parte era para ele. A gente tem costume de comer sopa, né? Sim. No almoço. Sim. Até eu tô mudando esse costume agora, porque até para mim já eu acho estranho comer sopa no almoço. Eu mudei mais para janta a sopa agora. Eu não desisti dela, né? Mas eu mudei mais para janta. Sim, vamos trazer contexto que a gente tem primeiro, que é sopa, depois segundo, que é prato principal, e ainda tem salada. Então tem alguns restaurantes que tu vai na Rússia que é justamente bem nessa ordem. Você tem salada, sopa, que é primeiro, e segundo, prato principal. Ainda às vezes sobremesa. Sim, e pessoas perguntam também muito, não sei se perguntam vocês, tipo, mas quando é verão na Rússia vocês comem sopa também? Porque aqui sopa é comida de frio, né? Quando tá frio você come sopa, mas lá a gente come sopa. Até tem sopa fria, né? Que é o kroshka. Sim, maravilhoso, inclusive. O kroshka, que é sopa fria, e a gente come no verão, né? Mas o borscht a gente come no verão também. Não tem problema, né? Sim. De comer borscht no verão. O meu marido, ele tem problema com sopa. Ele não entende. Pra ele é, tipo, estranho, porque aqui sopa ela é batida toda, né? Não tem os pedaços de batata, de carne. E ele fala, eu não entendo se eu tenho que, tipo, mastigar ou eu tenho que... Pra ele é estranho que é líquido e comida, entendeu? Então ele não se adaptou muito assim com a sopa. Eu demorei para me adaptar também com farofa. Eu achava coisa muito estranha. Comer, parece areia, você come... Eles estão comendo areia! Parece... Eu demorei demais. Mas agora eu adoro também fazer um vinagrete com a farofa. Vinagrete também é coisa muito diferente, né? Na Rússia tem vinagrete, mas é outra coisa. Foi isso aqui. Eu lembro que eu demorei para adaptar com palmito também. Achava coisa muito estranha também, mas agora adoro. Meu marido, ele tava insistindo, experimenta um pouco. Então... não, é ruim. Não, por isso eu pensei, você falou, eu não tava me adaptando. Eu falei, mas não precisa se adaptar se você não quer, mas o marido... Ele foi insistindo. Não, tu vai entender, Ele insistindo, porque ele adorava. Ele falou, não, mas experimenta. Não, e ele é mineiro, né? Em Minas Gerais, a comida é muito boa. A cultura de comida é muito forte. É muito forte. Da música também, né? Porque às vezes você escuta música russa e ele não entende nada, e pra ele é engraçado. E música brasileira já adaptei, né? Eu já entendo tudo. Foi um dos primeiros anos novos que eu estava explicando para ele que tem que ligar o filme de Ironia Судьбы с легким паром, tem que comprar tangerina, tem que fazer salada, tem todas essas tradições, rituais. Na Rússia, aqui não tem, né? Porque aqui Ano Novo praticamente é o Natal passou, né? Que é mais importante. Sim. E Ano Novo, assim, tem povo que nem tem comemora, tem povo que vai encontrar com os amigos, mas nada demais. Na Rússia, Ano Novo é o dia, auge, assim, do... Né, Putin na TV, Putin na TV, Ironia Судьбы, todo mundo tá de manhã já cortando salada, então tem essa história, né? E eu tentando trazer um pouquinho da nossa cultura para ele não precisa se esforçar tanto como eu moro aqui, né? Então eu já fico absorvendo também cultura brasileira aqui. Sim. É muito interessante, né, essa união das duas culturas, mas eu acredito que para conviver bem tem que se gostar muito. Sim. Então a base é se gostar, né, e esses pequenos ajustes do dia a dia, né, uma coisa que vai se ajeitando, vai se acertando. E aproveitando, hoje estamos aqui no escritório eBay Imóveis, uma imobiliária russa aqui em Florianópolis. É uma imobiliária que atende público estrangeiro e também público brasileiro. Então, se você quer investir com segurança em mercado imobiliário aqui em Florianópolis, procure eBay Imóveis.
Vou deixar site aqui embaixo também. E aqui é o lugar onde você pode investir com inteligência aqui em Florianópolis. E continuando a nossa entrevista, eu percebo que quem estudou medicina, né, aqui no Brasil, na Rússia provavelmente é a mesma coisa, são pessoas extremamente estudiosas. E pela tua história deu para ver quando você chegou para cá e foi fazer intercâmbio, né, caiu na real aqui, né, precisou estudar. Olhando, né, medicina na Rússia e medicina no Brasil, né, eu percebo que tem várias diferenças. Você como médica veio a medicina no Brasil, assim, e como você já trabalha também, revalidou o seu diploma. Como é para você hoje, né? Você atende público brasileiro, público russo, e quais diferenças que você viu no dia a dia dos atendimentos? Hoje em dia, 85, 90% dos meus pacientes são russos. Quando eu mudei para Florianópolis, eu não sabia que tinha tantos russos. Primeiros dias eu até assim, quando encontrava alguém na rua, falava: oi, tudo bem? Tipo, eu sou da Rússia também, porque eu morava antes em Montes Claros, que tinha uma russa, né? Eu descobri que tem um grupo, né, em Telegram, e eu postei lá. Eu acho que na época eu esperava ainda os meus documentos ficarem prontos, e eu já mandei que eu poderia acompanhar para traduzir as consultas médicas, porque como médica eu acredito que eu consigo trazer mais qualidade, né, para consulta, porque às vezes eu até consigo perguntar, entendendo do assunto, eu consigo perguntar alguma coisa que a pessoa, o tradutora normal, não ia perguntar. Bastante russos já me conheceram por fazer esse trabalho de traduzir na consulta. E quando eu consegui finalmente os meus documentos, eu também mandei no grupo que finalmente eu consegui, agora eu consigo atender aqui. Eu nem preciso fazer propaganda do meu serviço, eu fiz lá na época uma vez e desde então, como a gente fala, né, de boca a boca, pessoas falam que tem médica russa que fala russo, aí eu acabo atendendo muito russos, né? Acabo atendendo tanto que nem tem muito tempo para os brasileiros, por isso, se você procurar, eu sou na Doctoralia, né? Mas acaba que nem preciso tanto propaganda, não preciso tanta divulgação, porque acabo preenchendo o meu dia muito com as consultas russas. Se a gente compara, né, a medicina da Rússia com a medicina brasileira, o que eu achei bem diferente. Primeira coisa, são doenças que não existem na Rússia, existem aqui, né? As doenças tropicais, que a gente, na Rússia, passa assim, tipo, existe, mas se o paciente não viajou nas últimas 3 semanas, então não é isso, vocês podem ler em casa, mas provavelmente nunca vai ver isso na sua vida, né? Igual essa febre amarela, né? Porque na Rússia realmente não tem essas dengue, febre amarela. Outra coisa que aqui tem o Sistema Único de Saúde também, que tem que saber bem, né? Porque é muito diferente da Rússia. Também é gratuito lá, igual lá na Rússia, mas tem coisas, detalhes que você tem que saber. Na Rússia, às vezes parece para mim que os médicos estão muito cansados, assim, muito sobrecarregados, documentação, papelaria, e o médico não ganha muito bem lá, né? Então, eu acho que médicos da Rússia são bons, realmente tem médicos muito talentosos, não tem essa opção igual aqui, de médico trabalhar para ele mesmo. Então, essa é coisa bem diferente. Aqui os médicos têm muito respeito. Assim, na Rússia não tem isso, às vezes o paciente chega, ele vai te mandar o que tem que fazer, ele já leu tudo no Google, já sabe melhor que você que tem que fazer, ele só chegou só para você fazer essa receita que ele vai te pedir, né? Porque lá na Rússia, não sei se você concorda comigo, mas lá todo mundo tem a farmácia em casa, todo mundo já sabe se tratar, qualquer coisa olha no Google, qualquer coisa vai na vizinha porque ela já tratou a mesma coisa, ela sabe melhor, e você vai no médico assim para resolver o problema rápido para ele. Pronto, preencher documentos. Né? Isso. Preencher papel. Isso, faz receita, porque sem receita não vende esse medicamento para mim. Então, tem na Rússia essa questão de não ter respeito para o médico sendo muito cansado. Então, normalmente, os médicos são mais bravos, né? Assim, você chega lá, o médico senta, é mais bravo, assim. Mas aqui no Brasil, os médicos, eles são muito atenciosos, eles escutam muito bem. Eu fico encantada com médicos pediatras. Eu acho maravilhoso o que eles fazem. Eles vão brincando, abrindo a boca da criança, conversando com a mãe ao mesmo tempo. É um talento, né, sobre isso. Então, essa questão de humanidade, de esse calor humano até entre os médicos, aqui eu percebo que tem muito mais também. Do respeito, né, para os médicos, aqui eu achava super estranho quando eu falava que eu sou médico, sou médica, tipo, uau, a médica é... Porque na Rússia é profissão igual a todas, né? Imagina se é médico no Brasil é importante, imagina médico de outro país. Sabe por que eu acho? Eu tenho minha opinião pessoal. Porque o Brasil foi um país novo
que estava se formando e precisava muito dessas profissões importantes. Porque, pensa, médico, advogado, são profissões extremamente importantes para se formar um país. Na Rússia, como tinha comunismo e como tinha muitas guerras, tinha épocas de igualar todo mundo. Talvez. Por isso, igualaram, né, médicos, e médico era tipo, tu salvava vidas. Tu não pensava no status. Tu pensava em salvar vidas. Então aqui parece que os médicos estavam distanciando das pessoas porque precisavam estudar muito e precisavam se especializar. E outra coisa que eu percebi, às vezes tinha regiões do Brasil, né, uma cidade pequena que não tinha nenhum cirurgião. Então o governo incentivava, pagava muito bem para aquele cirurgião para ele morar naquela cidade pequena e ele queria morar na cidade grande. Só que eles pagavam tão bem para ele querer abrir a mão e morar lá. E aí, ele é o único cirurgião da cidade. E aumentava também a importância. Se na Rússia o governo falasse, tu vai lá e nem reclama e fica feliz que a gente mandou lá. Aqui, não, por favor, vai lá, a gente vai te pagar bem. Então, essa diferença de cultura e de política. Talvez. Eu acredito que foi isso. Que médico ganha muito mais, né? Então, eu conheço, tem várias famílias que estão querendo que o filho seja médico para ganhar muito dinheiro, para ter, assim, se você é médico, praticamente a sua vida já é maravilhosa, resolvida, né? Mas agora está mudando aqui também. Aqui agora eu vejo muitos médicos reclamando que está diminuindo, né, o salário. Realmente a concorrência é muito alta agora. Alessia, muito obrigado por compartilhar a tua experiência como médica na Rússia, né, como médica no Brasil. Eu acredito que quem tem curiosidade sobre o assunto né, trouxe muita clareza e explicou bastante. E para fechar o vídeo, né, eu quero fechar com um grande ponto, né, no final. Você, como uma russa, já morando 9 anos no Brasil, 2014 chegou a primeira vez aqui, você está feliz? Você está gostando de morar aqui? Você está feliz? Você vive a sua vida, né? Depois você para, assim, olha para tudo que está acontecendo e pensa, é sério que isso está acontecendo na minha vida? É tipo, é sério que eu tô casada com um brasileiro, que eu moro aqui no Brasil, que eu falo português, que eu tô dando entrevista agora aqui em português, né? Que eu tenho filha, assim, parece tudo é tão estranho, mas hoje em dia eu não arrependo em nada. Deus me guiou no caminho certo. O meu coração era um pouco partido, né? Porque eu gosto ainda da Rússia, eu adoro. Quando chego lá eu me sinto em casa, eu me sinto legal. Eu demoro um pouquinho, né? Agora, porque na Rússia realmente pessoas são mais bravos, mais fechados. Eu chego lá toda sorridente, começo a falar oi pra todo mundo. Por que você tá falando oi pra mim, né? Alguma coisa estranha tá acontecendo. É estranho, né? A mulher tá... Espiar brasileira, a mulher tá limpando lá a rua, né? Por exemplo. Eu falo, oi, tudo bem? Tipo, por que você tá falando oi? Nem te conheço, né? Na Rússia, assim, se você conhece pessoas, você fala oi. E se não, é estranho. Então, acaba que eu tenho que me acostumar um pouquinho. Tenho amigos lá, família, então acaba que a Rússia não ficou para mim no segundo lugar, assim. O Brasil já conquistou também metade do meu coração, assim. Antes era só coração russo, né? Agora já é metade. Já passou, né, essas fases que eu acho que toda pessoa que muda para outro país, eu sempre falo que não é fácil. Você vai mudar, você vai primeiro ficar encantado, depois você vai odiar tudo, vai ver a realidade do país, você vai ver, igual quando você começa a namorar com alguém, né? Primeiro você vê só coisa maravilhosa, tá tudo lindo, né? E depois você começa a ver outro lado da pessoa. Igual acontece quando você muda para outro país também, é a mesma coisa. Você tem que se acostumar com outro lado também, e quando aceitar. você mora, e aceitar isso, e saber que você não vai conseguir mudar nada, né? Igual a gente fala na Rússia que você não chega nos outros lugares com o seu próprio samovar, né? Que a gente fala. E você tem que aceitar e você tem que mergulhar com interesse, com curiosidade para conhecer país, cultura, pessoas diferentes. E eu acho que se você vai com o coração aberto, isso vai te ajudar, né? Para achar algumas características dentro de você, talvez que estavam escondidas, talvez que você escondeu, né? Porque na Rússia não era comum de se mostrar assim. Ao mesmo tempo, você enriquece a cultura do outro país, assim. Agora, pensando nos tantos russos vindo para cá, eu acho que eles estão enriquecendo também de algum jeito. Essa mistura, né? A cultura brasileira em si, ela já é muito misturada. Então, eu acho que é muito legal que os brasileiros são tão receptivos, porque eles acabam contribuindo muito para deixar a cultura deles muito diversificada. Quando a gente morava lá em São Paulo, né? Lá tem um bairro que é só de liberdade, né? Que japonês,
né? Incrível que a cidade aceita essa cultura, deixa o bairro inteiro, assim, só pra cultura deles. Eu tô muito feliz, eu realmente mudei como pessoa, eu fiquei mais aberta. Até esses dias eu tava pegando um café e a moça me perguntou, eu ouvi o sotaque, né? Eu sei que eu tenho sotaque. E ela me perguntou, mas você é da onde? Eu falei, eu sou da Rússia. Ela falou, nossa, mas não parece tão sorridente, tão aberta. Eu falei, não, porque eu já sou brasileira também, né? Porque se encontrar com a Alessia russa mesmo, assim, né? 7, 8 anos atrás, Aquela eu acho médica que séria, eu acho russa. que era outra coisa. Eu acho que realmente aqui eu relaxei mais, eu vi que é legal ser mais aberto, né? Então eu acredito que eu estou feliz por ter essas duas partes, né, do meu coração russo, o Brasil com essa alegria, com essas festas, com essa adorar a vida, curtir momento, ver os amigos. Parece coisas totalmente diferentes, mas a gente sabe que tudo na vida precisa do equilíbrio. Eu acho que mas cultura olha o russa, espectro, sofrência isso, russa e felicidade brasileira. Imagina chegar no meio eu aqui. acho que nós somos muito sortudos por ter esses dois lados, porque a gente fica, eu acho que a gente fica mais equilibrado, sabe? Sério, que entrevista rica, que conversa fluida, assim. Eu tô muito feliz com essa entrevista e eu fico muito feliz de poder contar essas histórias dos russos, porque a gente pode ver que cada história é única, cada história é diferente, né? O motivo de vinda para o Brasil é diferente. No caso da Alessia foi um intercâmbio. Então, Alessia, muito obrigado por compartilhar a sua história. Foi maravilhosa. Então, você também que assistiu até aqui, eu acredito que são guerreiros. Se inscreva no canal se você é novo por aqui. Se você já segue, deixa sua curtida, deixa seu comentário também. A gente estava falando de Minas Gerais, de São Paulo, de Florianópolis. Diz de qual estado você é, porque eu tenho curiosidade e eu tô lendo os comentários. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo, né? Pacá, pacá. Pacá, pacá.